Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo do In Residence. Hoje a gente vai falar sobre o dilema do jovem arquiteto. Se formou e vai abrir um escritório ou você vai ganhar experiência no escritório de algum outro arquiteto? Eu sou Suiene Aracaki. E eu sou Igor Campos. E como sempre, sejam todos muito bem-vindos. E aproveita que você está aqui, já manda esse vídeo, manda o link para os colegas poderem aproveitar esse conteúdo que a gente prepara com muito carinho para vocês. Todas as terças e quintas, às 8 horas da manhã, a gente está aqui à disposição para fazer um bate-papo com vocês. Será que eu vou abrir o meu próprio escritório, vou me arriscar, vou me lançar no mercado com toda a coragem, ou então eu vou pedir abrigo em algum escritório de algum arquiteto mais experiente para que eu possa justamente adquirir essa experiência, me sentir mais seguro, aí para depois sim me lançar no mercado. Nós, tanto o Igor quanto eu, a gente optou por sim, vamos pedir abrigo, vamos pedir ajuda para outro arquiteto que possa nos dar esse suporte até que a gente se sentisse seguro para a gente lançar o nosso bolsolo. A gente sabe que esse momento é um momento de muita intensidade emocional, porque a gente fica inseguro, a gente não sabe como que vai ser a nossa vida no futuro, e esses inícios, eles tendem a ser meio confusos. E é por isso que a gente foi lá bater na porta do nosso mestre querido, né? Justamente para a gente conseguir se sentir mais apoiado nesse momento inicial, né? Nesse lançamento aí de carreira, né, Igor? E eu acho que isso depende muito de cada um, né? Enfim, é uma resposta até um pouco difícil de dar uma pergunta como essa, porque isso vai muito da perspectiva de que cada um tem em relação à tua própria formação, né? Quando, na época, a gente se formou, eu em especial, foi em 97, né? Se não me falha a memória, eu ainda não me sentia suficientemente preparado realmente para enfrentar o mercado de trabalho. Eu não tinha a segurança necessária para atender ou prestar um serviço de qualidade, pelo menos eu me sentia assim, para os clientes que eventualmente viessem buscar os meus serviços. E eu tinha uma outra perspectiva também, eu queria ter a experiência de trabalhar com projetos complexos, com projetos de grande porte, então esse era um objetivo. E, evidentemente, a gente não consegue trabalhos com essa dimensão quando a gente está iniciando. Então, é preciso que a gente tenha tranquilidade, tenha paciência, tenha resiliência e tenha, sobretudo, humildade para a gente entender que a gente está iniciando nossos primeiros passos na vida profissional, que é completamente diferente daquela experiência que a gente teve na universidade, e para isso a gente precisa realmente recolher para depois alçar voos maiores. E foi com esse objetivo que a gente, de fato, foi atrás do nosso grande mestre Sérgio Alberto Parada. Para a gente saber que decisão tomar, a gente precisa elaborar uma pergunta mais bem orientada, né? O que de fato eu quero, qual é o meu objetivo, qual é o porquê, né? Ou seja, para que a gente consiga, talvez, traçar um planejamento, como a Suiene bem disse, para que a gente, aos poucos, consiga, de fato, evoluir e realmente obter aquele resultado que a gente está pretendendo. E olha, talvez essa seja uma das perguntas mais cruciais que a gente precisa fazer na vida, em vários momentos da vida, né? Não é só quando a gente se forma, é o porquê. Por que você está fazendo isso? Por que você está entrando no mercado, ou por que você está entrando no escritório de alguém? Qual que é o seu propósito? Onde que você quer chegar? Eu costumo falar que é onde está o seu farol, né? Qual é o seu farol? E quando a gente tem um farol muito claro, as coisas ficam mais fáceis, porque vão acontecer desvios no caminho, vão acontecer tentações no caminho, que podem parecer facilitadores, mas na verdade não são. E aí, quando você põe aquilo na cabeça e tem aquele objetivo, fica mais fácil de você dizer não para algumas coisas que vão surgir e que vão parecer mais fáceis, mas na verdade vão te desviar do seu caminho, né, do seu farol. E quando a gente descobre o porquê que a gente está fazendo determinada escolha, né, a gente começa a ficar mais claro de o que a gente vai fazer, então, e como a gente vai fazer, né? E isso é muito bacana porque orienta a gente na nossa jornada profissional, né? Quando a gente tem esse why, né, esse porquê definido, esse propósito definido,
a gente começa a ter um olhar em perspectiva, né? E esse olhar em perspectiva talvez seja ali a semente do empreendedorismo, né? A semente desse empreendedor que está nascendo. Porque o fato o que a gente aprende na faculdade é uma parte pequena do que a gente vai exercer quando a gente se lança no mercado. Então, a gente começa a ter essa visão de futuro quando a gente descobre o nosso propósito. E essa visão de futuro, claro que é o farol que eu mencionei, né? A gente tem que ter aquele farol lá brilhando para a gente o tempo todo. E todas as vezes que a gente se vir numa situação de dúvida, quando a gente está no mercado, entrando no mercado, a gente olhar para o nosso farol e perguntar, poxa, isso me aproxima ou me afasta daquele propósito que eu vi lá atrás, né? E tem algumas coisas que talvez a gente tenha que ter uma ansiedade, ou seja, diminuir um pouco a angústia, né? Ou seja, de tomar essa decisão, de alguma forma excluir várias outras, até porque, assim, vamos considerar, né? Vejam só, digamos que alguns de vocês aqui estejam conosco, tenham aí entre 5 anos, 10 anos de formato, tem aqueles que estão entrando agora no mercado, enfim, é o que a gente está dizendo, você pode, num determinado momento, até por intenção mesmo, ter a expectativa de trabalhar com um grande mestre, um grande arquiteto que você admira, para poder aprender, para estar ao lado dessas pessoas, para poder adquirir experiência. E isso é muito bacana, a gente incentiva vocês a fazerem isso, e está tudo bem, acho que é uma boa alternativa. E depois vocês podem eventualmente buscar e abrir o escritório de vocês, como nós fizemos. E vocês podem abrir agora, podem abrir assim, abre, enfim, não é o que nós fizemos. Sabe por quê? Porque tem um outro aspecto bem interessante, a gente tem um pouco de medo de falhar, né? O receio do fracasso e tal. Cara, eu não acredito muito nisso não, porque a gente pode abrir, iniciar, fechar, reabrir. Aliás, tem um grande escritório de arquitetura, que não sei se vocês conhecem, que é o escritório Andrade Moretin de São Paulo, que num primeiro momento, quando eles abriram o escritório deles, eles passaram por muita dificuldade, eles fecharam, depois eles reabriram com outra perspectiva, com o aprendizado que eles adquiriram aí, e realmente são uma das grandes referências que a gente tem de arquitetura no Brasil. Então, vocês vejam, não tem o certo e errado, eu acho que para a gente realmente saber aquilo que a gente quer, a gente tem que colocar a mão na massa, tem que enfrentar, tem que abrir, tem que ir adiante, sem receio de dar errado, porque pode dar errado, certeza nessa vida a gente não tem absolutamente nenhuma. E aí, por último, que determinado profissional que você admira, e olha, não precisa ser da área de arquitetura, tá? Pode ser de outras áreas também. Quando a gente olha para outras pessoas de outras áreas, que são pessoas profissionais bem-sucedidas, a gente começa a entender, puxa, olha que trajetória legal, olha o que fulano fez e que deu certo. Como, por exemplo, o cara da Cacau Show. Super interessante o caso do Alexandre, porque o cara começou a Cacau Show vendendo chocolate dentro de um fusquinha. E aquilo que a gente falou, né? Peça ajuda para outras pessoas, né? Peça ajuda externa, conecte-se com outros profissionais. Quanto mais a gente souber sobre todas as coisas, mais a gente vai crescer juntos. E o mercado vai ficar melhor para todo mundo, que é o que a gente está fazendo aqui. Aliás, vou até fazer um parênteses, porque se você não compartilhou essa live ainda, agora é a hora de você compartilhar. Faça essa live para seus amigos, para os seus sócios, para os colegas de profissão, para que mais pessoas consigam ser atingidas por essas informações, e a gente vai sim, eu acredito nisso, a gente vai juntos. É a nossa parte e a de vocês também, para a gente construir um mercado melhor, tá? Aliás, se você também não deu seu joinha, tá na hora de você dar o seu joinha aqui, né? Deixa eu compartilhar com vocês, todas as vezes em que a gente está executando um dos nossos trabalhos, em que ele está em uma etapa bastante evoluída, eu pego algumas dessas fotos e mando para o Sérgio, nosso grande amigo, e eu sempre tenho um feedback muito legal dele. Enfim, primeiro eu agradeço, olha, Sérgio, isso aí é fruto da experiência que a gente adquiriu com você, e aí ele sempre dá um retorno muito legal, que mais do que a questão da qualidade técnica, do trabalho bem desenvolvido, dos aspectos
relativos à arquitetura propriamente dita, né, nos princípios, valores e conceitos que a gente acreditou, absorveu e aprendeu com ele, é a questão da integridade, né, e da coerência em tudo aquilo que a gente faz. Então, acho que isso foi um dos grandes legados que a gente teve com ele, e que talvez você buscando algum dos profissionais que você admira, isso possa ajudar muito na sua formação profissional, na formação como, enfim, um ser humano de caráter, de integridade e de um trabalho que, de fato, se destaque em função desses valores que são muito fortes e que a gente carrega até hoje, em todo momento, não só na vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Então, acho que isso é fundamental em tudo aquilo que a gente vier a fazer. E a gente foi privilegiado nesse sentido, que a gente teve a oportunidade de experimentar, vivenciar e aprender esses valores, né, que são, talvez, um dos princípios mais ricos que a gente tem de aquisição de conhecimento, de aquisição de experiência. Então, isso eu recomendo. Se vocês tiverem oportunidade e tiverem a possibilidade de trabalhar ao lado de uma pessoa que vocês admiram, e se falando em admiração, fica aqui o nosso registro de pesar pelo falecimento, né, do nosso grande mestre Paulo Mendes da Rocha, mas também de alegria por tudo que ele fez e deixou para a gente como legado, não só da arquitetura, mas também, ou seja, desses princípios e valores humanistas que ele tem e que ele, de alguma maneira, transmitiu para todos nós. Busquem referências na vida pessoal e na vida profissional. Gente, um grande abraço para vocês, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui com a gente, é muito importante ter vocês aqui conosco, e a gente se vê na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, beijo.